Boa noite, meu nome é Luiz Pereira e serei eu o palestrante da noite de hoje, que vou explorar, refletir sobre o tema a fé raciocinada. Vou fazer antes umas leituras para servir de pano de fundo, de referência para as coisas que quero comentar. Vou começar lendo então uma historinha chamada A Resposta. Numa viagem para sua terra natal, um homem de muita fé e oração dirigia seu carro quando foi surpreendido por uma enchente. A barragem de uma grande represa havia rompido e o local estava todo alagado. A situação era séria e ele, dirigindo seu carro, subiu num lugar alto. A água continuou subindo e o lugar onde ele estava abrigado não seria seguro por muito mais tempo. Então apareceu um rapaz num caminhão e o alertou para o perigo de estar ali, oferecendo-se para tirá-lo do local. Para sua surpresa, o homem lhe respondeu: Muito obrigado, mas eu tenho fé e o meu Deus vai me salvar. Não se preocupe comigo. Passado mais algum tempo, já com o local totalmente alagado, passou uma lancha que acenava para que ele saísse do carro, para que assim se salvasse. Outra vez ele disse não necessitar de ajuda, pois era um homem de muita fé e Deus não iria desampará-lo. A água subiu tão rapidamente então que ele teve que refugiar-se no teto do carro, que já começava a ser carregado pela correnteza. Um helicóptero de resgate, sobrevoando o local, jogou uma boia amarrada a uma corda, mas ele gritou bem alto: Eu não preciso, eu tenho fé, Deus vai me salvar. Em pouco tempo, a enxurrada levou o carro e o homem de tanta fé morreu afogado. Já no céu, muito triste, ele pergunta a Deus por que não foi salvo. Senhor, eu tinha tanta fé, por que me deixou morrer afogado? Meu filho, eu não queria que você morresse afogado, tanto que tentei salvá-lo por 3 vezes. Respondeu Deus para ele: 3 vezes, Senhor? Como? Ele perguntou. Eu enviei um rapaz para alertá-lo, mas você não ouviu. Depois mandei uma lancha e você não aceitou ajuda. Por fim, mandei um helicóptero de resgate, mas você também recusou a ajuda. Mais um rápido texto aqui para completar a nossa hora. O quadro. Um homem havia pintado um lindo quadro. No dia de apresentá-lo ao público, convidou todo mundo para vê-lo. Compareceram as autoridades do local, fotógrafos, jornalistas e muita gente, pois o pintor era muito famoso e um grande artista. Chegado o momento, tirou-se o pano que velava o quadro. Houve caloroso aplauso. Em uma impressionante figura de Jesus, batendo suavemente a porta de uma casa, a imagem de Cristo respondia. Houveram discursos e elogios, todos admiravam aquela obra de arte. Um observador mais curioso, porém, achou uma falha no quadro. A porta não tinha fechadura. Foi então que ele perguntou ao artista: Sua porta não tem fechadura. Como que ela vai ser aberta? O pintor respondeu: É assim mesmo, respondeu. Esta é a porta do coração humano. Só se abre do lado de dentro. Vamos então fazer a nossa abertura. Para aqueles que não estavam no início, meu nome é Luiz Pereira, serei eu o palestrante de hoje, com o tema A Fé Raciocinada. Vou fazer a abertura e depois então farei as reflexões. Fechando os nossos olhos então para facilitar nossa concentração, nossa harmonização, vamos agradecendo o apoio que recebemos da espiritualidade, em especial dos nossos mentores, que nos apoiam na caminhada que fazemos nesse plano. Vamos agradecendo aos espíritos que desencarnados se unem em grupos, em fraternidades, para ajudar a outros espíritos que precisem de ajuda. Em homenagem a esses grupos, essas fraternidades, nós oramos.
Nosso divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. E agora, unidos em espírito, porque estamos vibrando os mesmos sentimentos, pensando as mesmas coisas, vamos nos sintonizando com as esferas crísticas para poder agradecer a Mãe Maria e a Jesus. A Maria vamos agradecendo pelas bênçãos que de maneira contínua envia para toda a humanidade. Que possamos nós estarmos sempre receptíveis e que possamos mais, que possamos acumular as suas bênçãos de tal forma que possamos distribuí-las de maneira farta a todos aqueles que estiverem à nossa volta. Bênçãos de amor, bênçãos de paz. A Jesus vamos agradecendo pelos seus exemplos, pelos seus ensinamentos, quando aqui esteve encarnado. Que possamos nós viver de maneira que justifiquemos o título de cristão que gostamos de ostentar. Que possamos, com os nossos exemplos, poder motivar, incentivar a que outros também vivam de maneira cristã. E agora vamos nos sintonizando com o nosso Pai Criador, Ele que se manifesta em todo tempo e lugar, e que, portanto, está manifesto aqui e agora, em tudo que nos cerca, inclusive em nós mesmos. Vamos agradecendo por tudo que somos, vamos agradecendo por tudo que temos. E como forma de materializarmos este nosso agradecimento, vamos oferecendo a prece que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Que venha a nós o vosso reino e que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Que o pão nosso de cada dia nos dai hoje e que perdoai as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar a todos aqueles que nos têm ofendido. E Pai, não nos deixe cair em tentação, livrando-nos sempre de todos os males que estão à nossa volta. Que assim seja, graças a Deus. Então, como eu falei, o tema de hoje é a fé raciocinada. Eu vou fazer aqui, então, duas leituras de trechos do Evangelho que vão servir, então, de referência para as reflexões que quero fazer. Vou ler agora um trecho, então, do Evangelho de Lucas, capítulo 8, versos de 43 a 48. Nisto chegou uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia. Ela havia gastado com os médicos tudo o que tinha, mas ninguém havia conseguido curá-la. Ela foi por trás de Jesus e tocou na sua capa, e logo o sangue parou de escorrer. Aí Jesus perguntou: Quem foi que me tocou? Todos negaram. Então Pedro disse: Mestre, todo o povo está rodeando o Senhor e o está apertando. Mas Jesus disse: Alguém me tocou, pois eu senti que de mim saiu poder. Então a mulher, vendo que não podia mais ficar escondida, veio e se atirou aos pés de Jesus e, diante de todos, contou a Jesus por que tinha tocado nele e como havia sido curada na mesma hora. Aí Jesus lhe disse: Minha filha, você sarou porque teve fé. Vá em paz. Agora, outro trecho de Lucas, só que agora capítulo 18, versos de 35 a 43. Quando Jesus se aproximou de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Ouvindo a multidão passar, perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe: Jesus Nazareno está passando. O cego então gritou: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. As pessoas que iam na frente mandavam que ele ficasse calado, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e mandou que lhe trouxessem o cego. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou: Que queres que eu te faça? O cego respondeu: Senhor, que eu veja. Jesus disse: Então veja, tua fé te salvou.
No mesmo instante, o cego começou a enxergar de novo e foi seguindo Jesus, glorificando a Deus. Vendo isso, todo o povo deu glória também a Deus. Bem, essas duas leituras de Lucas que acabo de fazer nos deixam uma certeza: o poder da fé. A fé nos empodera, nos torna fortes, resilientes, motivados. A fé nos torna inabaláveis, porque, de fato, na fé tudo podemos. Mas o que é fé? Fé é confiar na divina providência. É confiar que o divino se manifesta o tempo todo através de suas leis universais, leis que são imutáveis, porque senão elas não seriam perfeitas, leis que são eternas, como eterno é o divino, leis que valem em todo o tempo e lugar. Essas leis atuam o tempo todo, em toda a criação, inclusive em nós. Então, ter fé é confiar o tempo todo que o divino está se manifestando através de suas leis, quer queiramos, quer não. Ter fé é mais. Ter fé é aceitar a justiça divina. Porque a justiça divina é aplicação das leis divinas. É aceitar que tudo que temos e somos é por nossos méritos, como resultado da aplicação da lei da causa e efeito. É aceitar que colhemos os frutos que plantamos. É aceitar que as nossas obras, que é o que falamos e fazemos, ditam os nossos prêmios e os nossos castigos. Prêmios e castigos que, então, não são diretamente provenientes do Pai, do Criador, e sim como consequência de nossos atos, de nossas obras. Lembrando que antes de produzirmos nossas obras, que é o que falamos e o que fazemos, nós pensamos e sentimos. Ou seja, as consequências, a vida que temos hoje, começa já no que pensamos e sentimos. Porque é o que pensamos e sentimos que vai se materializar no que falamos e fazemos. Então, ter fé, em resumo, é confiar que o divino está presente o tempo todo em tudo que nos cerca, inclusive em nós mesmos, se manifestando o tempo todo através da criação e através de suas leis.
Ter fé é aceitar a justiça divina, porque é de nosso mérito e demérito o que nos ocorre no dia a dia. Então, o que é viver em fé? Viver em fé, com fé, ser um homem de fé, é procurar o tempo todo se reformar, se iluminar, se santificar em espírito. Porque é esse o procedimento básico para que tenhamos bons pensamentos e bons sentimentos. E com isso, possamos produzir boas obras. Viver em fé, ser um homem de fé, é viver de maneira racional com o coração. Parece um contrassenso viver de maneira racional com o coração, mas não é contrassenso. Ser um homem de fé é cultivar a fé raciocinada, mas com amor o tempo todo. Esse tipo de, de vivência, ou seja, viver como homem de fé, viver como homem que busca a iluminação, a santificação o tempo todo, como a segunda leitura que eu coloquei, onde o pintor coloca Jesus escutando numa porta que só abre por dentro. A ideia é que nós tenhamos essa consciência que o homem de fé busca a iluminação, a santificação, sabendo que isso vem de dentro para fora, que tem a consciência que não é um representante do divino ou alguém que se diz representante do divino, um sacerdote, um pastor, um padre, um dirigente que vai nos iluminar, que vai nos santificar. Somos nós, com os nossos pensamentos, nossos sentimentos, que vão permitir que nós produzamos boas obras. O homem de fé, então, vive de maneira racional com o coração, com o amor. E isso contrapõe a fé raciocinada com a fé cega, a fé gratuita. A fé que é robusta, a fé que Kardec pede para que nós busquemos, sim, porque a fé é uma coisa construída, é algo construído, é algo estudado, pensado, refletido, praticado. E não uma fé que nasce gratuitamente do nada. Hoje,
fé. Acreditar em Deus, acreditar no mundo espiritual. Essa fé gratuita, essa fé é, que nasce dessa maneira, não é uma fé robusta. É uma fé sujeita a mitos, a dogmas, a crendices, a idolatrias, a achismos, a falsas verdades. A fé construída é robusta. Ela é robusta porque, como eu coloquei, ela é estudada, refletida, pensada, praticada. Kardec, no seu livro Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, ele discute exatamente isso, porque Kardec nos coloca que a prática religiosa, que é o ato de nos conectarmos com a criação, com o divino, com o eterno, essa ponte, essa prática religiosa tem que estar embasada na ciência e na filosofia. Ela tem que ser racional, tem que ser lógica. Senão, a conexão com o divino, essa prática religiosa é baseada numa fé cega, sujeita, como eu falei, a falsas verdades. Já quando procuramos praticar a nossa religião, a nossa conexão com o Criador, nos baseando na ciência e na filosofia, nós nos libertamos dos falsos profetas, dos falsos ensinamentos. Kardec nos coloca diversos métodos que podemos usar, indutivos, dedutivos, navalha de Ockham, o método CUI, controle universal dos ensinamentos dos espíritos. Porque Kardec estava justamente preocupado com isso, que a nossa doutrina não fosse uma doutrina baseada só no Pentateuco, fosse ortodoxa, que ela fosse uma doutrina viva, uma doutrina que permitisse e que permita encarar a ciência face a face. Mas devemos também tomar cuidado em não ser heterodoxos demais, em aceitar tudo que nos é colocado. Em palestras como essa, em vídeos, em livros. Nós devemos, então, ter a consciência que a fé é algo construído, que a fé tem a ver com a nossa entrega ao divino, ao universo que nos cerca, procurando o tempo todo fazendo o nosso melhor, porque nós confiamos na divina providência, porque nós aceitamos a justiça divina. E não por fé cega, mas porque nós sabemos que tudo o que nos acontece é mérito ou demérito nosso mesmo, pela aplicação da lei da causa e efeito. E assim, só nos resta agradecer, porque tudo que temos está no lado de fora.
Que possamos, então, ter essa consciência de viver a fé de maneira racional, mas com amor, com coração, porque senão a fé fica fria. Então, o homem de fé é aquele homem empoderado, motivado, inabalável, mas que faz o seu melhor, mas com amor, que pratica a sua religião, mas de maneira racional, de maneira lógica. Vamos então ao nosso encerramento. Que possamos então ter essa consciência de vivermos, de praticarmos a nossa religião com o Pai, com o Criador, mas de maneira racional, de maneira lógica, para que assim possamos buscar a verdade do existir e nossa iluminação. Vamos então vibrando, muita paz, muito amor, para todo o universo que nos cerca, porque temos a consciência que nós, sendo agentes de paz e amor por onde estivermos, estaremos plantando bons frutos. E esses bons frutos produzirão vibrações que irão nos retornar de maneira que possamos nos iluminar e assim, por refinações sucessivas, nos aproximarmos do nosso Criador. Que possamos então viver sempre com essa consciência. Que assim seja. Que a paz e o amor então de Jesus possa estar sempre entre nós. Que assim seja, graças a Deus.